E o Senhor que nos conduz aqui, esse período que nós vamos passar aqui. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te rendemos graças pelo seu cuidado para com a sua igreja, para com os seus filhos. Te louvamos por aqueles que aqui já estão, que ainda se dirigem a esse local. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas, nos ajudar sobre aquilo que nós vamos estudar e nos conduzir nas revelações da tua palavra, nos dando vida da nossa fé a cada dia e nos guardando até a sua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber dos irmãos é o seguinte: cadê os exercícios? Acho que eu vou recolher. Vamos lá, já tem alguns aqui, por gentileza. Devolvam os exercícios. Ah, o Thiago fez. Ah, claro. É um exemplo a ser seguido. Peraí que eu vou buscar. Devolvam os exercícios. Todos com o nome? Colocaram o nome? Colocaram o nome? Fez aí, meu brother? Vai. Quem mais? Ô, Wallace. Um quadrinho, Wallace. Eu quero um quadrinho. Revistinha? Revistinha? Oi? Revistinha? Eu quero aqui quadrinho. Titinho. Fazer uns desenhos aqui, umas caricaturas, hieroglifos. Gente, primeiro, parabéns a todos vocês. Venceram o primeiro período para a glória de Deus. Ufa, até que enfim, né? Esse assunto que se prolonga e às vezes dá um nó na cabeça da gente, faz a gente confrontar algumas coisas, mas estudar é isso, né? A gente, às vezes, confrontar algumas coisas que nós pensamos ser verdade, complementar essas verdades, aprender um pouco mais, fortalecer aquilo que nós já sabíamos. E esse estudo sistemático que nós estamos fazendo aqui, ele é importante para fortalecer as nossas basilares da nossa fé. Então eu quero parabenizar os irmãos que venceram esse mês de março, né? Aqui conosco, final de fevereiro, mês de março, enfim, que nós iniciamos a escola de discípulos. Ter esse momento com vocês ali, esse momento de comunhão, é importante, porque são esses momentos que traz essa unidade para a igreja e para nós outros, e oxalá isso aconteça sempre no nosso meio. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, né? Glorifico a Deus por vocês serem tão desprendidos em abençoar, em cuidar, em estar, em se dispor a abençoar, né? Nós entramos em contato com alguns, nós falamos com outros, e todo mundo sempre com um sorriso no rosto, com a resposta sempre positiva. Conta comigo, nós estamos aqui. E vocês por atenderem o nosso chamado lá no grupo. Isso é importante. Ei, Gabriel, chegou, né? Ô, glória, né? Cadê a Maia? Está fazendo arroz? A Maia tá... O menino está passando muito mal. Oh, meu Deus, vamos orar por ele, gente. Vamos orar por ele. Jesus vai visitá-lo com saúde em nome de Jesus. Então, meus amados, é importante demais, é muito importante que nós mantenhamos essa pegada, essa firmeza e incentivando uns aos outros, né? Eu, semanalmente, eu mando a mensagem para a Roberta, o Wallace, que era a lista da turma que faltou. Faltou tantas pessoas. Qual que é o propósito disso? Poxa vida, é entender o que está acontecendo e saber como nós podemos ajudar os irmãos a continuar, a estar. Claro, nós entendemos o trabalho, a pandemia, o passeio, né, pastor? Isso é importante demais. Dá para descansar, brincadeira. Mas o importante é estarmos reunidos aqui, aprendendo da palavra de Deus e continuando. A nossa próxima matéria agora será a bibliologia, um momento diferente para nós tirarmos as nossas dúvidas, aprendermos um pouquinho mais. E eu tenho certeza que vocês serão grandemente abençoados, serão grandemente edificados
nesse estudo sistemático da Palavra de Deus que está acontecendo aqui na Igreja Evangélica em Heliópolis, Ministério Pescadores dos Homens. É isso mesmo, né? Do Mestre. Quem que é dos homens? Vamos lá, pessoal, vamos abrir a Bíblia? Que a gente é crente, a gente usa a Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho. Finalzinho da nossa apostila, nós vamos falar sobre a Trindade de Deus. Como vocês acham aí? Vamos lá. Vamos achar alguns textos base aí. Gênesis capítulo 1, Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir minha apostila aqui. Gênesis 1. Só tem um interessante. Não, eu abro aqui no PDF. Outro deixa aberto para mim, 2 Coríntios capítulo 13. Gênesis capítulo 1. Outro Efésios capítulo 4. Outro 2 aos Coríntios, capítulo 13. Outro em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos 2 aos Coríntios 13, 1 aos Coríntios 12, Efésios capítulo 4 e Gênesis capítulo 1. Eita! Vocês estão com a apostila aí também? Na última página da apostila, o tema dela, o título está assim, Trindade Divina. Nós vamos... Bem no... Não, está... Falta nosso. É depois daqueles nomes de Deus. Os nomes de Deus lá, vocês vão encontrar. 7ª página. A gente vai para frente, vai para trás. Depois daquele monte de nomes de Deus, aí começa a Trindade de cara na frente. Não, porque eu estava na 13, 13ª. Vai, de trás pra frente. Trás para frente. O negócio é que vocês tudo é ordem, vocês querem Porque ordem. vocês não entendem, gente. As línguas semitas se leem de trás para frente, não de frente para trás. Vocês não entendem o negócio. Eu tô meio. Vocês estão se adaptando às línguas semitas, ao hebraico. Já tô meio passo. Você está avançado, né? Vamos lá, vamos dar nossa apostila aqui e a gente vai ler as referências bíblicas. Mas deixa eu só introduzir pela apostila. Na apostila está assim. A questão da Trindade nunca foi um problema para os apóstolos. Embora eles nunca tenham utilizado essa palavra, o seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo não apresentava qualquer problema. Somente no 3º século, quando começaram a surgir algumas ideias erradas, foi que se tornou necessário algumas definições mais específicas para esclarecer os pontos mais difíceis. Toda a discussão posterior ocorreu devido à racionalização de um fato aceito passivamente e de forma prática pela comunidade cristã. Mais que um ponto de debates e discussões,
Tratava-se de uma vivência espiritual de um fato consumado, não gerando qualquer desconforto ou dúvida. Na Bíblia Scofield, temos a seguinte exposição sobre Mateus capítulo 28, versículo 19, que trata justamente da questão trinitária nas Escrituras. Abre aspas, no progresso da revelação divina, o único Deus verdadeiro aparece claramente no Novo Testamento, existindo em 3 pessoas divinas, chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Vou parar por aqui. Nós lemos aqui o seguinte: como os apóstolos diretamente não tratavam a respeito da trindade, dessa distinção, Pai, Filho e Espírito Santo, por já terem como a nossa apostila uma relação aberta e bem firmada quanto a essa ideia, como nós acabamos de ler, a partir do 3º século da igreja, que começam a acontecer aqueles movimentos e sofismas que começaram a atacar diretamente a doutrina e a fé de alguns, muito impulsionado pela helenização do Império Romano, se fez necessário abranger alguns assuntos e detalhar alguns assuntos. Pontos. Quanto a isso não se discute. Se você pegar a Bíblia Sagrada, o que nós vamos caminhar dentro das Escrituras, no Antigo Testamento, você não vai ver nenhuma referência direta no Antigo Testamento à Trindade. Direta. Falando da Trindade. Mas você vai ter alguns textos bíblicos que são diretamente ligados à Trindade. A pergunta é: Deus é maior do que Jesus? Deus Pai é maior do que Jesus, o Filho? Não. O Espírito Santo, ele trabalha para Jesus? Também não. O Espírito Santo é mais importante do que Deus? Não, é aquela roda, um maior do que o outro. Não. Os 3 agem de uma forma distinta, porém são iguais. Dá um nó na nossa cabeça. Faz a gente pensar, que loucura é essa? Eu já disse em algumas aulas aqui, que por a nossa mente ser uma mente finita, uma mente pequena, esses assuntos são de difícil compreensão. Mas vamos entender a ação de cada um da sua forma distinta. Vamos lá. Nós aprendemos o seguinte: Deus Todo-Poderoso, aquele déspota, desceu da terra e se manifestou no Antigo Testamento com seu grande poderio. Arrasou tudo. Todos os deuses, todos os que se levantaram contra a sua nação escolhida, e acabou com todos. Agora, como é que eu posso afirmar que houve uma manifestação de Jesus ou do Espírito Santo? Seria muito vago. E é muito vago eu falar assim: não, mas Pedro vai falar que o nosso Cristo já estava entregue desde o início dos tempos. Seria muito vago eu dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, o plano da salvação era antes da queda. E de fato o era. E nós podemos afirmar isso, e mais para frente nós vamos estudar sobre isso. Poxa, mas se eu não vejo falar do Espírito Santo diretamente, onde o Espírito Santo age? Às vezes, nós pensamos que essa questão do Espírito Santo, porque Deus, a figura dele já está bem definida na Bíblia. Jesus, que é o mesmo, que loucura, também já está bem definida. Mas como eu posso amarrar isso tudo? No Antigo Testamento se tem a promessa de que Jesus viria para resgatar o seu povo, para preparar o seu povo, e um dia levar o seu povo, enfim, para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém.
Beleza? Até aí nós concordamos? Mas e a ação do Espírito Santo? Como eu comprovo que esses três trabalharam juntos e trabalham juntos e são apenas um? Como eu vou entender isso? Desculpe, mas nós não somos tão puritanos. Então as dúvidas pululam a nossa mente. E a bem da verdade, a gente gosta de uma polêmica, né? A gente cria uma polêmica, né? A gente cria a doutrina do pró, do NID, a gente cria... Tem uns aí mais fortes que até criaram uma doutrina de batizar criança, mas a gente deixa isso para outro dia. Cria um tanto de dificuldade. Mas vamos nos basilar pelas escrituras aqui? Vamos lá? Quem encontrou Gênesis capítulo 1? Vamos ver a manifestação da Trindade trabalhando junto. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Para uma expressão, como é que eu vou falar aqui? Majestática, poderosíssima da ação do Espírito Santo. Olha lá. O texto diz assim, o que o texto diz? Já está aqui, vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Disse Deus, façamos o homem. Para. E disse Deus, o quê? Façamos o homem. Ó, vocês acabaram de tomar café. Né? Vamos melhorar esse negócio. Vamos lá. 1, 2, 3. E disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Tem uma caneta aí? Vamos circular essa palavra aí. Façamos. Essa expressão aqui com o pronome nossa. Façamos o homem à nossa imagem. A primeira pessoa no plural. E alguns já afirmam tratar de uma expressão majestática, né? Que se liga diretamente a um rei. Poxa, o rei está dizendo para todos, nós, como reino, organizamos o trono, organizamos o reino, e tudo está andando conforme aquilo que nós queremos. Então, a conjunção da palavra, façamos o homem, a nossa imagem, está indicando que mais de uma pessoa estava trabalhando na criação. Anotou aí? Então, mais de uma pessoa estava trabalhando. Tiago, vamos, meu filho. Já começou, Tiago. Façamos o homem a nossa imagem. Mais de um estava trabalhando. Essa sugestão aqui, essa implicação da expressão façamos, ela vai diretamente com a manifestação da Trindade de Deus agindo juntas. Vamos continuar. Outro abre para mim, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Ainda que a imagem está aqui, vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E outro abre para mim, Gênesis capítulo 11, por favor. A ação da Trindade, não diretamente, quando fala, não existia Trindade, mas vamos ver a ação delas trabalhando junto. Gênesis, pessoal, capítulo 3, versículo 22. Vamos para a parte B do versículo. Encontraram aí? Não, encontraram na Bíblia, gente. Encontrou? Vamos lá, vamos ler aqui? Eu começo e vocês falam a parte B. Então disse o Senhor Deus, nós estamos ali usando a Almeida Corrigida Fiel.
Tá bom? Então, vamos lá. Então disse o Senhor Deus. O que é que ele disse? 1, 2, 3. Eis que o homem é como um de nós. Pá! Eis que o homem é como um de Então indica que tem mais de um trabalhando. Então indica que tem mais de uma pessoa trabalhando. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Já é o terceiro versículo? Então nós já formamos uma doutrina, né? Já temos uma doutrina. 7, 11, 7. 11, 7. Esse aí é terrível. Perigoso. Vamos lá. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Vocês leem a parte B, eu vou ler a parte A. A parte A fala assim: eia! E vocês continuam. Vamos lá. Eia! Opa! Façamos o quê? Quem vai descer? Quem vai descer? Eles estão trabalhando juntos. Formamos uma doutrina? Então vamos entender o seguinte: no ato da criação e da manifestação de Deus, isso no Antigo Testamento, diretamente você nunca vai encontrar a palavra Trindade. Mas você sempre vai ver referências de que eles estão trabalhando juntos. Querem anotar isso aí? Então anota aí. No Antigo Testamento, nós não encontraremos a palavra Trindade. Mas teremos referência. Anota porque eu não vou conseguir lembrar não. Teremos referência da ação não sei se vai ficar legal. Da ação do Pai, eu ia colocar da Trindade, mas vou colocar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agindo juntos. Misericórdia, esses meninos então. Graças a Deus, né? A nossa apostila vai falar assim, ó: cada uma dessas pessoas divinas possui as suas características pessoais e se distinguem claramente das outras duas pessoas. Contudo, aí tem algumas referências bíblicas, contudo, as três pessoas são iguais no ser, no poder e na glória, cada um sendo chamado de Deus. Agora, olha que interessante. Existe uma referência no Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo? Existe alguma referência do Espírito de Deus no Antigo Testamento? Existe alguma referência? Poxa, peraí, Wesley, você está dizendo que diretamente não se falava deles. Não se consegue fazer uma amarração de que a persona do Espírito Santo tenha se manifestado ou a figura dele tenha tamanho destaque. A palavra é essa no Antigo Testamento. Mas existe alguma referência do Espírito de Deus no Antigo Testamento? O Espírito pairou sobre a face da água. Ponto. Uma boa referência, até boa lembrança. Em Gênesis, eu não ia falar sobre ele, mas vamos falar. Em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que no verso 3, é isso mesmo? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vocês lembram disso? Por que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Alguém já fez essa pergunta? Nunca fez? Alguém? Já fiz assim. Você já fez, mas esqueceu, né? Eu fiz muito esse negócio. Oi?
Ele só não teve resposta. Ele não estava pronto, né? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas nós precisamos falar. Porque há essa manifestação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? O diabo tem o poder de criar? Sim ou não? Não, alguém teve tudo. Vou perguntar de novo. O Espírito tem o poder de criar? Não, claro que não. Não. O Espírito tem poder de fazer, o diabo tem o poder de fazer alguma coisa do nada nascer? Não, não tem. Esse poder aí que o pessoal dá para o diabo é esse sincretismo religioso doido. Esse trem maluco que tem por aí. O diabo não tem poder de criar nada. O diabo copia a majestade de Deus, do jeito deturpado e destruidor dele. Agora entenda o seguinte, nós falamos isso aqui, mas nós não vamos entrar aqui nesse âmbito. A glória na sua primeira, a terra na sua primeira glória, já havia sido visto por todos os anjos. A terra na sua segunda glória, quando Deus mais uma vez faz o ato da criação, Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, se perde, se destrói, e aqui tem toda uma história, nós podemos falar disso outro dia. Mas o que o Espírito de Deus fazia guardando? Fazia ali. A resposta é simples. Ele estava guardando a criação de Deus. Se você pegar Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ver a terra na sua primeira beleza. Deus criou os céus e a terra. Ponto. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Entre Gênesis 1 e 2 aconteceu alguma coisa. Nós não sabemos o que. Mas a consequência disso é Gênesis capítulo 1, versículo 3. A terra estava destruída. E o Espírito de Deus estava guardando a criação de Deus. Por quê? Porque o diabo não tem poder de criar, mas o diabo tem o poder de copiar. Perceberam agora? O Espírito de Deus guarda a criação de Deus. Deu um nó na cabeça de vocês agora, né? Oi? Vamos lá, de novo. Gênesis 1. A terra da sua primeira glória. Amém? Entendeu aí? Gênesis 2. Alguma coisa aconteceu. Porque a terra se tornou sem forma e... Está na Bíblia. Gênesis, versículo 3. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque ali ele estava como um guardador, alguém que protege. O diabo, ele tem poder? Tem. Ele tem todo o poder? Não. O diabo, ele só copia. Ah, mas o diabo fez tal coisa, tal pessoa fez o tal pacto, aquelas teorias todas, o diabo só copia. Vocês lembram do diálogo do capiroto com Jesus, no deserto? Está vendo todos os reinos aqui? Eu te dou, se você me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? Sabe lá, coisa ruim. Tudo que você tem é do meu Pai. Você entendeu? Então o diabo, ele só copia aquilo que já existe. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Isaías capítulo 63 e versículo 10. Onde o Espírito de Deus aparece no Antigo Testamento? Aparece em algumas manifestações diretas. Isaías capítulo 63 e verso 10. Olha só. Eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito
santo. Por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Vamos para a parte B do versículo. E contristaram ou entristeceram o seu Espírito Santo. Então você vai perceber que no Antigo Testamento, por mais que não houvesse uma referência direta à Trindade de Deus, referência direta, você vai perceber que em toda a esfera do Antigo Testamento sempre aparece a manifestação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Por exemplo, teofania. O que é uma teofania? O que é uma teofania? É uma manifestação de Cristo, uma manifestação visível, corpórea de Deus. No Antigo Testamento, vamos entender isso daqui. No Antigo Testamento, muitas vezes, você vai ouvir a expressão assim, e o anjo do Senhor desceu. Essa expressão ali está intimamente ligada ao próprio Deus. O próprio Deus desceu. Vamos pegar uma história bíblica aqui muito conhecida. Quando Abraão recebe aqueles moços na casa dele. Ali era uma teofania do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles descem para falar com Abraão. E aí eles vão conversar a respeito de uma certa cidade. Vocês lembram da cidade? Qual cidade que era? Sodoma. O próprio Deus desce para falar com Abraão. Não na sua parte majestosa. Ele desce na forma corpórea de um homem, de um anjo. A teologia judaica vai falar que aquele anjo que feriu a perna de Jacó foi o próprio Deus. E quando a Bíblia se refere à expressão príncipe dos exércitos do Senhor, quando a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vai falar sobre essa expressão, o anjo do Senhor desceu, e aí não é malá, não é mensageiro, ali ele está falando do próprio Deus, está falando que o próprio Deus desceu da terra para falar diretamente com o homem. É difícil para nós. Tem outra, né? Pode falar. Tem o caso do Gideão também. Gideão Foi também. o próprio Deus que desceu para falar com ele. Então, essas manifestações no Antigo Testamento do próprio Deus descendo se tornam comuns para aquele momento, para aquela hora, para aquela ocasião. Você pode até fazer a pergunta, então por que no Antigo Testamento, ou por que, boa pergunta, eu sei que você vai fazer, por que então com Moisés Deus não desceu? E disse para ele que ele ia ver só a sombra, né, da sua glória. Ali Deus estava manifestando a sua majestade e a sua soberania sobre todos os deuses existentes. Deixa eu te contar uma coisa aqui, que não te contam em qualquer lugar. E que não te falam em qualquer lugar. Por mais que Moisés, que todos conhecem Moisés como um grande legislador e um grande líder. Bom, beleza? Todo mundo concorda com isso. Mas até Moisés tirar todos os requisitos e dúvidas do seu coração, demorou um bocado. Você vê isso até nas suas atitudes tempestuosas para com o povo e para com a manifestação de Deus. Exemplo, o povo está com sede. E o povo de Deus é um povo chato, amém? O povo chato. O povo de Deus é um povo chato, só não pode falar não, moço. O povo de Deus é um povo chato, o povo estava com sede. O povo queria pão, Deus mandava maná. O povo queria comer carne, o que aparecia? Codorninha. Vou comer uma galinha assada. Que delícia, um galetozinho. Que bênção. O povo estava com sede, não tinha água, não tinha palma, não tinha nada. O que tinha que fazer? Tocar
Só que o povo era tão atribulado e Moisés não tinha um pingo de paciência, pregou a porrada, olha a expressão chula, pregou a porrada na pedra, feriu a rocha de Meribá. E todo mundo aplica-se o seguinte: Moisés não entrou na terra prometida por causa da rocha de Meribá. A resposta é não. Moisés precisava, durante todo esse processo, Moisés ficou quanto tempo afastado do Egito? 40 anos, correto? 40 anos. Perdeu tudo. Os pelos cresceram, o anel de Ra, como nós já falamos, foi tirado do pé da sandália, aquele negócio todo. Agora ele acredita no Deus Todo-Poderoso. Só que, poucas coisas se falam disso. Moisés era um homem duvidoso. Será que vai dar? E ele via milagres. O camarada abria a mão, levantava as mãos e o que acontecia? O mar abria. Moisés orava: Senhor, esse povo está tribulando todo mundo aqui, Jesus, está com fome. E aí descia o maná. Não adianta catar, amanhã tem mais. É só para hoje. Mas Moisés era um homem duvidoso. E isso precisava ser quebrado. A pergunta é possível andar com Deus e ainda ser duvidoso? Pior que é. E isso não quer dizer que um é menos crente ou mais crente que o outro. Não, claro que não. Isso quer dizer que nós somos naturais. Somos homens. Somos homens. E como se cura essa dúvida? Tendo vivências espirituais com Deus. Tendo momentos espirituais com Deus. Agora, vamos voltar para o nosso texto. Moisés não entrou na terra prometida aqui. Aí a gente que é pentecostal ou reformado, vocês sejam o que vocês quiserem também. A gente que crê em umas coisas, a gente fala: não, mas ele viu o céu, aquele negócio, ele apareceu lá para Jesus. Tudo bem. Mas qual que é a sentença para a incredulidade? Muitas vezes não usufruir aquilo que foi prometido aqui atrás, por causa das pequenas dúvidas. Aí Deus levanta outra pessoa com metade da sua idade. Qual que é o nome dele? Oséias. Oséias, o nome dele era Oséias. Depois mudou para Josué. Lembrei, foi todo mundo agora. Oséias, filho de Nun. Depois ele vira Josué. Vamos lá. Outro dia a gente fala sobre isso. Deus pega um menino que tinha metade da idade dele. Olha como Deus é lindo. Isso vale glória a Deus no final. E dá uma pregação. Que tinha metade da idade dele, que viu tudo que Deus fazia através da vida dele, tirou dele toda a dúvida e levantou ele. Eita glória! Entendeu que a dúvida é importante? Até às vezes a nossa fé é vacilante, porque outras pessoas olham para a gente, porque a todo momento que a gente está, Deus, só tem que fazer, porque eu não estou crendo. Aí Deus vai lá e faz. Mas enquanto Deus faz na sua vida, Deus impacta outra pessoa aqui. Isso vale no glória a Deus, gente. Isso dá uma pregação, dá para anotar, Gabriel. Aí não adiantou dar burro na rocha. Não adiantou nada. Não adiantou quebrar a tábua, porque O projeto era outro, gente. Deus é perfeito, né? Como é que é? Interessante que o Josué não tinha dúvida de nada. Não tinha dúvida de nada. Deus mandou ele fazer e acabou. O camarada era... Gente, desculpa a expressão. O camarada era doido. Ó, tá vendo aqueles muros lá? É grande, de Jericó. Dá a volta, toca a trombeta e deixa o resto comigo. Bora, gente. Deus mandou para fazer. E pronto. E no dia que ele pensou: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Ah, beleza. Deus falou, tá falido. Bora. Vamos lá, pessoal. Além das mais diversas passagens, né, no Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor, né, como eu disse, anjo, malaque, ou mensageiro aqui, se refere diretamente à expressão do próprio
Deus. O próprio Deus se manifesta ali. Só para a gente encerrar aqui, Juízes capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1 e 2. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança com. Então, enquanto a vós, volta lá no verso 1, por favor. Tá rápido, o ataque do Cruzeiro, hein? É isso, hein? Vamos lá. E subiu. Não ri, gente, não ri. Se rir, não vai para o céu. É da França. E subiu o anjo do Senhor de Gigal. Vamos fazer uma expressão aqui, uma analogia do texto, porque uma coisa completa a outra. O anjo do Senhor, e subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim. Anotou isso aí? Vamos lá embaixo. Olha o que ele diz: e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que a gente precisa entender. O anjo nunca toma o lugar de Deus. Então a expressão aqui, por mais que anjo seja Malaque, um mensageiro, aqui no Antigo Testamento é o próprio Deus. Pegou a visão? E aí, qual que é a comprovação? O próprio texto: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Minha é o próprio. O próprio Deus. Perceberam aí? Então aqui o anjo não era outro, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Guardou isso aí, verso 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Vem a pergunta. Voltando lá atrás. O anjo não toma o lugar de Deus. Vocês não ouviram a minha voz. Por que não obedeceram? Entendeu, pessoal? Então, todas as vezes que aparece, na grande maioria, princípio, e nós vamos estudar isso porque isso está no nosso cronograma. Princípio da interpretação bíblica. Toda vez que você lê um texto, interprete os 6 que estão para baixo e os 6 que estão para cima. Para você saber o que realmente a história quer dizer. Esmiúce no texto. O texto aqui está ligado diretamente que o anjo do Senhor é o próprio Deus. Entendeu? Fica à vontade. Para a gente descobrir quando é anjo normal, quando é o próprio, é só se receber adoração. Anjo não é. Anjo não recebe. E se chamar ele de Senhor e ele deixar, é o próprio também. Vou fazer um desenho aqui agora para vocês. Não é isso? Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Por exemplo, o caso do Gideão. O Gideão Vou criar. Gideão fez a oferta lá para o anjo e ele falou: pode, vai lá atrás lá. E ele recebeu toda a adoração. Aí na hora ele acabou vendo: poxa, isso é o próprio Deus, eu vou morrer. Ele descobriu que não era um anjo comum, porque ele subiu para fumar e recebeu o holocausto. Então era o próprio, como diz, as teofanias, né? Cristo manifestando no Velho Testamento nessa parte. Teve outros casos também do Espírito Santo, que vai no líder, né? Então ele está sempre nesse. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve na terra operando. Olha o meu desenho. Nossa. Perfeito, sou quase um Van Gogh. Eu vou colocar aqui a minha assinatura aqui, porque isso vai dinheiro, tá? O que significa isso aqui? Vamos para o Novo Testamento. Não, vigia. Não sei. Não façam isso. Vigia. Oi? Não, que isso. Isso aqui é bom demais. Olha só. Interpretar a Bíblia, que isso aí. Vamos lá, Mateus capítulo de número 3. Tribulosos. Oi?
Isso aí já me É pra ser, né? Isso é a pomba? Oi? É a pomba? O pombo, isso aí? Estou te entendendo. Vai lá, abre a Bíblia, é isso. Mateus capítulo 3. Oi? É o Espírito Santo isso aí? Parece uma pomba, não é possível, né? O sol tá rindo, né? Oi? O sol tá rindo, né? Não, arte abstrata que chama isso aqui. Se alguém falar, não vai pro céu, tá? Isso. Ele acha que não vai desenhar mais? Eu não estou te entendendo. Vamos lá, pessoal. Vamos para o Novo Testamento, porque a gente já falou demais do Antigo Testamento. Quando nós iniciamos o Novo Testamento, nós começamos o Novo Testamento com o cumprimento da manifestação do Filho de Deus. Então, se no Antigo Testamento nós temos a manifestação do próprio Deus, a promessa do Filho e alguns lampejos de manifestação do Espírito, Bezalel, correto? Bezalel. E o Espírito de Deus desceu sobre e deu a ele todo o dom dos seus artifícios. Quem foi o primeiro carpinteiro existente? Foi ele. Quem foi o primeiro pedreiro? Foi ele. Quem foi o primeiro arquiteto? Foi ele. Mas por quê? Pela manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Isso no Antigo Testamento. Vamos voltar para o Novo aqui. É o TDAH, gente. É assim mesmo. Diz que agora todo mundo tem TDAH, né? Vamos falar, falta de couro, tá? Você tem TH dele. É, diferente. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 3, versículo 16. Deixa aberto aí. A questão é a seguinte. Se nós terminamos o Antigo Testamento com a promessa do Filho, com algumas manifestações esporádicas do Espírito e a manifestação direta do próprio Deus, nós iniciamos o Novo Testamento com a própria manifestação do Filho de Deus. Nós lemos na nossa apostila que os três são um, mas que cada um trabalha de uma forma distinta para a manifestação do próprio Deus, sendo o próprio Deus. Quando acontece o batismo de Jesus, nós temos a manifestação dos três. Quem encontrou Mateus capítulo de número 3? Encontraram? Alguém folheou a Bíblia, gente? Pelo amor de Deus? É? Não, José. Vamos lá. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus, que ó, viu? O Espírito de Deus, aqui ó, P, né? Não. S. Para desenhar tá bom, para escrever. Tá pior aí. Olha lá, S. Descendo como a pomba. Perceberam? Vira a página. E eis que uma voz dizia, a voz. Deus. Não, gente, quem falar Jesus aí, eu vou falar para você agora, tá? A voz, Deus, dizendo o quê? Este é o meu filho. Quem é o filho? Bonequinho cabeludo aqui, ó. Viu? Está entendendo vocês? Então vamos lá. Pai, Filho, logo na entrada do Novo Testamento. Agora nós temos uma referência direta que os três são um. E que os três confirmam a manifestação. A questão é o seguinte. Ao final do ministério terreno de Jesus, o que é que Jesus fala para os seus discípulos? Mateus capítulo 28, versículo 19. Agora eu não vou desenhar, não. Depois eu desenho. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
Pensei que a gente era amigo. Negócio à parte. Negócio amado, né? Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide. Vamos lá, vamos ler? 1, 2, 3. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade aí. Olha os três trabalhando junto e sendo apenas um. Se o Espírito Santo, ó, se o Espírito Santo, agora eu tô igual o papai. Só deu pra Esqueci o nome dele. tô igualzinho, né? Oi, eu tô igualzinho de vacilo agora. Se o Espírito Santo. Tem Pix não. Não vamos pro céu, não. Trouxe dinheiro não. Trouxe não. Se o Espírito Santo ele é inserido na mesma frase, denota que ele está no mesmo nível que as outras duas pessoas. Ele não é maior, ele não é menor, ele é igual. Então fica impossível concluir que o Espírito Santo está como se fosse um anjo trabalhando, amando de Deus. Fica impossível caber essa interpretação de que o Espírito Santo é apenas uma força, como uma água que passa no cano, deixa fluir. Não. Um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. E aqui rebenta um tanto de coisa. O Espírito Santo ele é uma pessoa, como o próprio Deus é uma pessoa, como o próprio Jesus, que é a persona corpórea, que deixa a sua glória, que desce as partes mais baixas e bem baixo, como homem. O Espírito Santo agora é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Quando nós nos damos conta disso, quando nós passamos a entender isso, compreender isso, nós passamos a aprender a totalidade do ser de Deus. Deus é um Deus de justiça? É um Deus vingador? Sim, é um Deus vingador. Um Deus vingador. Sim. Deus é um Deus que é um fogo consumidor? Sim. Mas Ele é um Deus também que apresenta a salvação para o homem. Ele é um Deus que acompanha o homem e que prepara o homem para aquele grande dia. Então, se nós compreendermos isso, se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso, nós vamos aprender que o Espírito Santo, que o próprio Deus e que o próprio Jesus são apenas uma pessoa agindo de diferentes formas no homem. 1 Coríntios capítulo 12. Abre a Bíblia. Olha o que a nossa apostila vai falar. É interessante que a nossa apostila vai falando algumas coisas sobre o Espírito Santo. E aí ela fala assim, ó. Abre aí 1 Coríntios capítulo 12. Outro abre para mim em 2 Coríntios capítulo 13. Já deve estar aberto, né? Mas olha que interessante. A nossa apostila vai falar assim. A água é uma só, mas apresenta 3 aspectos: sólido, líquido, gasoso. A eletricidade
é uma só, mas produz movimento, luz e calor. O Sol é um só, mas manifesta luz, calor e fogo. O homem é um só, mas é corpo, alma e espírito. Mas é um só, tá? Um feixe de luz apresenta 3 tipos de emanações: invisível, luminoso ou visível e calorífico. O tempo é um só, mas compreende passado, presente e futuro. E aí, por que é difícil entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Para mim é mais difícil entender que o Sol, que a eletricidade produz movimento, luz e calor. Para mim a eletricidade só dá choque. Né? Para mim a água é só líquido, eu bebo, mas ela é sólida, ela é gasosa, não é apenas líquido. Qual a dificuldade de entender essa manifestação de Deus? Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Versículo 4, capítulo 12. O quê? Depois? Não estou entendendo nada, o menino está fazendo mímica. Fala. Desenho ali que é ruim. Oi? Fala de novo. Fala de novo, versículo. Era só daí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Vai dar certo aí, gente. Isso é programa ao vivo. Vamos lá. Ora, a diversidade de dons, mais O Espírito. é. Vamos de novo. Ora, a diversidade de dons, mais. Vira a página. Há diversidade de ministério, mas. Vira a página. Há diversidades de operações, mas é o mesmo que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Vamos ler junto esse versículo, não é maravilhoso? 1, 2, 3. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gente, a gente está precisando treinar essa sincronia nossa. Wesley, só mais um detalhe. Por favor. Para os irmãos guardarem, quando está falando de espírito humano, igual o homem é corpo, alma e espírito, o E vai ser maiúsculo. Ó, minúsculo. Quando fala do Espírito Santo, o E tem que ser maiúsculo. Só que você prestar atenção nisso na Bíblia. Se o Espírito for uma letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Uma dica boa, né? Excelente. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. De segunda aos Coríntios. Paulo encerra o último versículo dizendo algo maravilhoso. 13 é Todos os santos, perdão. o último. É o último. Seguinte. Por favor. Tá perto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não é para ir embora, não. Não, ainda não. Calma. Nós estamos falando da Trindade. Achou aí? Achou aí? Tá. Olha, tem uma passagem quando Jesus vai para o deserto, ele é guiado pelo Espírito. 13:14, perdão. Meu também, 13.
Eu falei segunda? Segunda aos Coríntios, né? Isso. 14, não? Engraçado que aqui a do Egito tem 14. Pois é, né? Toma cuidado aí. Aí, essa aqui também tem. Vai entender, né? É, gente, tá vendo? Agora explica aí. Essa intensificação do Explica pra nós, agora quero ver. Olha, O que está no versículo 14? tem a passagem A sua também está no 14? Aí. que o Espírito de Deus via, É de Macedo. o Espírito de Deus via Esse Jesus cara, mas ao ele é o que é, deserto. ele tem que saber, ué. O Espírito de Deus guia Jesus ao deserto. O Espírito dele, o próprio Espírito O de Deus. Espírito guia lá e deixa o Espírito Para caminhar. Interessante, meu irmão. Tem uns que vai até o 13, outros vai até o 14. Efésios capítulo 4. Depois nós vamos olhar esse negócio aí. 4. Que a minha está marcando 2 Coríntios 13, 13. Olha a minha. Então vai pela minha, a minha está certa. São professores que vão explicar. Sei lá, porque essas traduções, hein? Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. 4. Efésios capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Vamos usar algumas referências a respeito do Espírito Santo. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. As 3 pessoas são mencionadas juntas nessa expressão. As 3 pessoas são mencionadas juntas em 1 Pedro. As 3 pessoas são mencionadas em 1 Coríntios capítulo 12. As 3 pessoas são mencionadas em Mateus capítulo de número 3, versos 16 e 17. As 3 pessoas são mencionadas em Mateus capítulo de número 28. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. E há um só Deus. Então, por mais que nós distinguimos Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são Deus, cada um age plenamente porque são Deus, e há um só Deus, apenas um ser. Ou seja, o fato de ser Deus 3 pessoas, significa que o Pai não é o Filho, que são de fato pessoas distintas, seres distintos, mas são que loucura, que dá um nó na nossa cabeça, mas que faz nos entender que o Pai, ao mesmo tempo que não é o Espírito, é o mesmo. Significa o seguinte, que todos eles trabalham com um único propósito, sendo um, que é de preparar a sua igreja, que é de preparar o seu povo. Se você pegar João, capítulo 1, o que diz em João, capítulo 1? João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Esse aí tem na sua Bíblia, né? João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, e o Verbo era, e estava ele no princípio com Deus. Ou seja, o fato de o Verbo estar no princípio revela que Cristo estava no princípio. Ele está fazendo aqui uma analogia diretamente a Gênesis. O próprio Verbo estava lá no princípio. Lembra do primeiro texto de Gênesis que nós lemos? Façamos o homem a nossa imagem, a semelhança. Ele já estava lá. Ou seja,
Se no princípio de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e em João, o apóstolo João, estava dizendo que ele era o verbo, o princípio de todas as coisas, o princípio da palavra, ele estava dizendo que o próprio Jesus já atuava na criação. Tem um detalhe, Wesley, Por favor. lembrando que no texto, eu não sei onde que ele está agora, mas que tem um momento que eles começam a argumentar Jesus, aí Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia e adorou, né? Aí eles falam, você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele acabou entregando que, né? Que ele é Deus. Ele é Deus. É aquelas, como é que eu vou falar, né? Aquelas tiradinhas que remetem direto, né? É. Jesus fala, a Deus Pai, da minha glória, olha só, parênteses, minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Revelando assim a distinção de pessoas, compartilhando de glória uma relação de amor entre pai e filho. Antes que o mundo fosse criado, o próprio Jesus já existia. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, e eu estou correndo, é que o Deus Pai, claramente é Deus, ao mesmo tempo é o Deus Filho, e ao mesmo tempo é o Deus Espírito Santo. Cristo, como nós citamos aqui, que é o Verbo que estava com Deus, ele também estava no princípio, como bem nós falamos aqui. Então ele é o princípio de todas as coisas. Agora, a tradução correta de o Verbo era Deus nunca foi contestada pelos cristãos. Nunca foi levantado como uma dúvida para os cristãos. Ele é o princípio de todas as coisas. Talvez os testemunhas de Jeová podem até refutarem isso e até criarem uma dúvida quanto a isso. Todavia, como os cristãos, nós temos a certeza e a convicção de que Ele é o Senhor. Não existe incoerência aqui. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o feitor de todas as coisas. Ele participa desde o princípio de todas as coisas. Jesus está dizendo assim, eu estava no início, eu estou no presente e eu sou o futuro. Aleluia. Olha que coisa interessante dessa manifestação. E aí nós vamos lembrar para a gente encerrar. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele, sendo o princípio, vai dizer assim, porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, o menino nasceu na terra, mas o filho veio do céu. Aleluia. Se o filho veio do céu, ele está dizendo, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Vou parar aqui, porque aplicada a expressão Deus forte, está dizendo que o Senhor é Deus de todas as coisas, fora de tempo e atemporal. É por isso que o profeta vai dizer assim, encerrar dizendo, ele é Pai da eternidade. Foi rápido agora? Entendeu, Tiago? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Amém. Esse é o momento da dúvida, porque semana que vem nós vamos falar de biologia. Quer falar, pastor? Acabou? Pode falar. Teve mais então? Ué, que ansiedade é essa? Eu não queria terminar, eu tô embora. Não, tá faltando 8 minutos. Faltando 8 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Tira a dúvida aí. Vamos lá, pessoal. Esse é o momento. Fala do final aí dos conflitos entre a pessoa de Cristo aí na apostila, né? Esses caras. Existem alguns conflitos, né? Por exemplo, essa santidade aqui, nós temos. mais ainda. Pastor que é? Pastor que é? Tem que deixar na apostila depois do nome dele. O negócio já foi difícil. As teorias brigonas. Essas teorias brigonas aqui, pessoal, eu quero que vocês, vou dar um exercício para vocês. Leiam sobre ela. Leiam sobre as raízes do conflito ariano, que é interessantíssimo.
Inclusive me cobrem, eu vou mandar lá no grupo para vocês alguma coisa interessante sobre isso aqui. Oi? Pois é. É muito importante a gente conhecer a pessoa de verdade, né? Com certeza. Não faz confusão. Vocês estão lendo a apostila, pessoal? Estão estudando? Semana que vem tem a apostila nova. E outra coisa, o pessoal não entregou, nem todo mundo entregou a prova. Quem ficou faltando de entregar a prova aí, gente? Tem que reprovar vocês? Não. Recuperação. Recuperação. Gente, vai ter recuperação. Tem. Recuperação tem quantas vezes? Entregar hoje à noite. Que isso, hein? Esse é bom, hein? Você viu? Que isso, hein? Tá faltando Pode entregar. Você não é amigo. Pessoal, oi? Entregar para Só revista bizarra. Vocês podem fazer em dupla, cada um uma folha. Eles vão fazer mesmo? Aqui, bem, ó. Mas entreguem, por favor, não deixem de entregar, por gentileza. Mais alguém aí? O Gabriel trouxe a dele? O Gabriel está um exemplo a ser seguido. Oi? Te ligou? Ó, eu não quero falar não, mas teve um camarada aí que falou que passou cola para todo mundo. Ah, não sei, mas ele também não trouxe. Passou cola pra todo mundo e não trouxe. E não trouxe, não tá entendendo. Intriga da oposição. Intriga na moção. E eu nem falei o santo. É só sem saber Se fizer bem assim com a gente, quero agradecer a vocês por esse mês que nós passamos juntos aqui. Se Jesus não voltar, domingo que vem nós estamos aqui com a nova matéria, bibliologia. E, por certo, vocês serão muito edificados aí. Nós vamos estar juntos aqui até novembro, se Jesus não voltar. Começa no... Domingo que vem, vai trazer chocolatinho lá. Domingo que vem vocês falam, não, é bom falar disso, aqui ó, um minuto de atenção de vocês aqui. Domingo que vem é Páscoa. Erva amarga, né? Comer erva amarga, pomada. Vocês podem trazer, mas dia 12 é meu aniversário. Pegou a visão, né? Ah, não, tem que ir. Não pegou a visão, né? Dia 12 é meu aniversário. Que é o outro domingo. Que é o outro domingo. Aí, pra gente dar sequência, no outro domingo, é o meu aniversário. Ah! Não vamos parar, não. Não vamos no ciclo assim. Vamos fazer o churrasco. Oi. Eu vou colher já as ervas amargas essa semana para secar. Já falei, rapaz, nós somos amigos. Que Deus abençoe vocês, que Deus em Cristo os abençoe. Um domingo abençoado. Calma aí que não acabou não, só um minutinho. Está faltando 5 minutos, dá tempo de a gente falar o que precisa. Amém? É a primeira matéria que encerramos. Agora, relembrando os irmãos uma coisa. É muito importante que você leve a sério, porque tem que ler a apostila. Você tem que tirar um dia, irmão, um momentinho para você ler a apostila. O restante que está ali sobre o que o irmão leu são as controvérsias históricas. Por exemplo, cada hora aparecia um falando de Cristo. Ah, não, ele era humano. Não, ele não tinha Deus nisso aí. Não, é 100% Deus, não, 100% homem. Esse debate durou anos e anos. E até hoje nós temos reflexos de heresias por causa disso. Então é muito importante a gente saber quem é Jesus. Senão você não vai tratar da maneira correta. Então essa foi a grande controvérsia. Teve separação, divisão, briga, concílios, tudo por causa disso, da pessoa de Cristo. Né? Então nós temos que ter definido. O Wesley mostrou aqui vários versículos provando que ele está na Trindade. Né? Jesus é Deus. Amém? E todas as vezes que alguém pergunta aí sobre essa parte, ele não nega. Você pode ver. Quando dobra o joelho e adora, ele deixa. Pedro não deixou, mas Jesus deixou, porque ele é Deus, irmão. Amém? Quando chama ele de Senhor. Voltando lá no Gideão. Quando o rapaz, o Gideão perguntou, quem és tu? Fala o teu nome. Por que quer saber meu nome? Ele é maravilhoso. Ah lá, maravilhoso, príncipe da paz. Está ali, ó. Acabou entregando. Né? Agora eu queria mostrar para os irmãos uma coisa. Por isso que eu falei, tem que levar a sério. Se você não tiver disciplina, você não vai aprender. Você não vai aprender. Tá? A Roberta vai mostrar para vocês. Eu não sei nem se tem gente jogar ali, né? Já? Então eu vou jogar ali na tela para vocês verem como é que é. É só a primeira matéria.
Presta atenção como é que está a dinâmica do negócio. Vai lá. Explica aí. Você está achando que é brincadeira? Você está achando que é brincadeira? Explica aí. Assim, irmãos. Eu sou miniatura. Então, de verde ali, nós temos as presenças e logo embaixo está as faltas, né? Está separado por dias. Então, foi a primeira aula, dia 1º de março, dia 8, 15, 22 e hoje 29. A gente teve uma média de entre 9 e 16 faltas nessas 5 aulas. Então, na primeira aula faltou 9 pessoas, alguns fizeram inscrição e não vieram, né? Então, vou confirmar no próximo tema. Mas a média de presença está ali, ó, 33, 25, 29. Nós tivemos bastante faltas, né? E tivemos 5 aulas apenas de teontologia. Então, é isso. Deu para entender lá, mais ou menos? O verde é frequência. Isso, presença. É presença. E embaixo está as São faltas. as faltas de quem fez a inscrição. Então, no primeiro dia faltou 9, depois faltou 8. Olha o terceiro, já faltou 16. 9, 8, 16, viagem. Isso aí é culpa da família aqui. A família não levou todo mundo. Vocês assustaram com o gráfico, irmão? O gráfico é bom, né? Às vezes, agora tem que honrar, né? Tem que honrar agora. Porque na hora que a gente reclama da pessoa, nosso amigo Wallace, né? Fala, Wallace. Irmão, o que é que você aplauda? Foi ele que fez isso aí. O homem sabe, né? É só cortar o cabelo. Pai, Wallace. Depois de 8 anos e meio, eu vou bater palma pra você. Isso aí. Continua assim, Wallace, porque nós vamos precisar desse gráfico até o final. Depois a gente vai pôr ele ali geral. Isso aqui é só teontologia, tá? Então, é mais para mostrar que tem que ter frequência. E foi avisado. Dependendo da frequência, vai tomar bomba. Não vai ter formatura, né? Se faltar muito. Tem um percentual, né? Não lembro o percentual que a gente combinou, mas depois a gente vai falar. Então, tem que melhorar isso aí, a frequência. Amém? Entregar as provas também é bom. Tem isso. Não, tudo vai ser anotado. Quem entregou o trabalho, vai ser tudo anotado. Um mês para entregar a prova. Olha lá, ó, tá falando. Aonde que tá? Ali, ó, o azul ali, ó. 72,9 de frequência e presença e frequência. E o 27 de falta já. Quase 30% já faltou. Logo na primeira disciplina, né? Então, tem que pegar aí. Às vezes o professor agora. Aí o Wesley vai achar que a culpa é dele, né? Os professores vão achar que a culpa é da gente. Só parar de desenhar. O Espírito Santo aí ficou bem. Ninguém me respeita. O Espírito Santo ficou muito. Ninguém me respeita. Amém, então, né? Vamos encerrar. Vamos agradecer ao Senhor. Aí, ó, pontualidade, 10h30, tá vendo? Tá vendo? A oração. Oh, Deus. Vamos agradecer aqui. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por o encerramento dessa primeira disciplina. Muito obrigado, Senhor. E fortalece o nosso coração para tirar os embaraços, os impedimentos na vida dos meninos, dos alunos, de cada um, Senhor, que está participando, para que em nome de Jesus a gente consiga ter frequência, participação e, o mais importante, assimilar as matérias à glória do nome do Senhor. Esse é o nosso desejo, que cada um conheça mais a Tua palavra, ó Deus amado, e ame a palavra do Senhor por causa disso. Nós te agradecemos por este domingo, leva-nos debaixo da Tua presença, Tua mão poderosa, no restante desse domingo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de fazer os exercícios e ler a apostila. João 7:53, e todos foram para a sua casa.